Bom, então, em nome do Ecossocial, queremos dar as boas-vindas oficiais à nossa palestrante de hoje, Virgínia Schiol, que é bióloga, com complementação profissional na metodologia terapêutica de luz, escuridão e cor, licenciatura em psicologia, aconselhadora biográfica e Academia de Pintura Artística Roland Tiller na metodologia luz, escuridão e cor. Acho que já, né, falamos um pouco de qual vai ser o tema de hoje, então. Um primeiro passo para se relacionar com as cores de cor. Um bom encontro a todos nós. Vou passar a palavra para a Virgínia, agora está com você. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço muito ao convite do Ecossocial. O Leandro me ligou uma tarde e fez essa proposta. E dentro do convite, ele me disse assim: o que você pode trazer para aquecer os corações? E aí foi um desafio. Aquilo que me fez pesquisar bastante e pensar o que é que eu poderia, nesse momento, que estamos nós, a maior parte dentro de casa, tendo que lidar com uma nova situação, e nós temos que buscar força dentro de nós mesmos, tendo sempre aquela certeza que estamos ligados ao mundo espiritual. Mas como eu posso melhorar isso? E aí eu comecei a pensar o seguinte: todos nós podemos dizer que nós adoramos cores. Nós vemos muitas cores. Mas como é o nosso relacionamento com as cores? Vai além daquilo que eu enxergo? Porque se eu só enxergo as cores, eu só estou vendo a superfície. Então, a Colô traz, dentro dessa metodologia de luz, escuridão e cor, quem trouxe? Liane Collot-D'Herbois. Ela fala que a cor é um ser espiritual. E aí, baseado nisso, qual é a busca? Fui pegar o livro do Steiner, Carências da Alma para a Nossa Época, e o que ele diz? Uma das 3 coisas que nós deveríamos buscar dentro do momento da alma da consciência é buscar essa relação com o mundo espiritual. Então tá, então nós vamos buscar um primeiro passo. Não vai dar para sair daqui todo mundo PhD, mas nós vamos buscar um primeiro passo dentro desse relacionamento com o mundo das cores, com os seres espirituais. E vou começar contando um pouquinho sobre a Collot. Collot-D'Herbois nasceu na Cornualha, sudoeste da Inglaterra, em 1907. Não foi uma criança esperada. Quem cuidou dela foi a avó. E ela vivia por aqueles campos lindos, maravilhosos, sozinha. E caminhava, e caminhava, e caminhava, e desde pequena. 4 anos, ela já andava de Tintagel até Camelford, que era o lugar que ela morava, mais ou menos 5 a 6 quilômetros. Uma criança que caminhava 5 a 6 quilômetros. Nessas caminhadas, ela percebia muito o mundo espiritual ao redor, ali nos elementos, no vento. E o Steiner cita que aquele lugar é um lugar muito especial, tanto que é o lugar do rei Arthur. O castelo é lá. E aí, a Collot, na sua solidão, ela tinha como companhia esse mundo espiritual. E um certo dia a avó disse para ela assim: vai buscar manteiga numa fazenda muito longe. E ela vai, correndo, com toda aquela animação que ela tinha. E na volta, o céu estava totalmente azul, mas ali é uma região que tem muito raio. De repente cai raio, porque é uma região cheia de cristal. E aí, ela voltando, de repente cai aquele raio. Pá, aquele barulho enorme. E nisso, ela sente uma dor assim enorme, porque ela percebe que ela se desligou daquele mundo espiritual ao qual ela estava ligada.
E ela começa a perceber que ela é um eu aos 5 anos e está totalmente separada. Então, ela olhou a manteiga que caiu no chão, ela sabia que ela ia levar uma bronca, porque a manteiga quase que se perdeu toda, mas o que ela dizia que mais doía era que ela havia perdido a conexão com aquele mundo espiritual. E assim ela vai levando a vida. Aos 9 anos, ela vai com a mãe, bem ali pertinho, numa praia que tem muita onda, que tem muita pedra. E se a gente começa a olhar a onda nesse lugar, a onda quebra muito forte. E normalmente tem pinturas, atualmente tem umas galerias ali do lado com imagens dessas ondas cheias de vapor d'água, cheia de ar, muito fofa assim. E a Collot viu um pintor fazendo aquela imagem. No que ela está atrás dele e percebe aquilo, ela percebe que ela pode se ligar ao mundo espiritual novamente através da pintura. Então, o que ela faz? 9 anos, não tinha pincel, não tinha nada. Desfia uns palitos lá e o que ela conseguiu de tinta, ela começou a pintar. E aos 9 anos ela percebeu que ela poderia se reconectar ao mundo espiritual através da pintura, através das cores. E essa foi a busca dela. Então, como é que a gente pode trazer um pouco de tudo isso para a nossa vida agora? Ninguém está indo ao terapeuta, a maioria não está fazendo terapia artística, pintura terapêutica, nada. Mas o que eu posso fazer por mim mesma? A Collot nos diz que, se nós observarmos o nascer do sol, o pôr do sol, nós já estamos colocando as cores na nossa alma no movimento e no lugar certo. Por quê? Aonde vive a alma? A alma vive na cor. A cor vive na alma. Sentimento é cor. Tanto que cada cor que a Collot traz, que são 12, elas estão relacionadas às épocas culturais, às quais nós, como humanidade, passamos com relação à nossa consciência. Tá certo que a maior parte de nós prefere ver o pôr do sol e não o nascer do sol, porque senão tem que levantar muito cedo. Mas, mesmo quando vamos ver o nascer do sol, nós começamos a perceber que depois daquela escuridão assim, começa a ver um clarinho, e vem o magenta, que ela fala que aquela cor é o magenta, é o vermelho mais azulado. Se a gente prestar bastante atenção, nós vemos assim rapidamente um verde, que é o verde virídeo. E depois já começa, se não tem tanta nuvem, nós não vamos passar pelo vermelhão, pelo carmim, nós já vamos para o amarelo, para o laranja. Então, essas cores vivem na nossa alma. E quando a nossa alma contempla tudo aquilo, tem uma conexão, tem uma ligação, é reconhecido aquilo. Muitas vezes nos hospitais lá na Europa, antroposóficos, no final da tarde, eles levam os pacientes para assistirem o pôr do sol. E lá nós temos de novo os vermelhos que vão caindo, até chegar a um violeta. E tudo isso vai vivendo dentro de nós. Como que isso acontece? Muitas vezes nós não sabemos. Só que o Steiner traz uma palestra no livro Color e ele explica o como age o vermelho e como age o azul na nossa alma. Toda essa luminosidade em forma de cor que vai entrando, quando é um vermelho, o vermelho vai destruir nossas hemácias. Mas, ao mesmo tempo, o corpo vai querer repor. E quando ele repõe essas hemácias que foram destruídas, eu trago vida de novo para o meu corpo. E quando eu vejo os azuis, eu trago tranquilidade para a minha alma. É muito mais fácil eu ficar tranquila numa sala azul
do que numa sala vermelha. Se eu começar esse relacionamento, parece que o vermelho cutuca, belisca a gente, tem alguma coisa ali que mexe, tem uma coisa que inquieta. Mas um azul, ele traz essa tranquilidade. Então, o que nós podemos fazer? Pelo menos por nós, parar um pouquinho. O dia que a Marilda deu a palestra dela, no dia de Corpus Christi, meu Deus, quantas imagens de pôres de sol que nós tivemos maravilhosas. Quantas cores. Parece até que foi um presente do mundo espiritual. Pessoal, vocês podem ver, e nós tivemos muito violeta. E violeta é a cor da próxima época nossa. Nós atualmente estamos no índigo. Então, a alma da consciência, a cor que vive na nossa alma é o índigo. Qual um outro passo que nós podemos fazer? E aí eu já vou me aprofundando mais, né? Eu já vou ficando mais especializada. Então, a Colô diz o seguinte: o terapeuta, ele precisa viver com a cor dentro dele. Porque quando ele vai acompanhar uma pessoa numa pintura, a pessoa não sabe o movimento da cor, a pessoa não sabe qual é a característica daquele ser da cor, mas se o terapeuta sabe, o terapeuta o apoia. E ali há uma troca de etéricos. Então, ela fala que o terapeuta pode fazer isso. Então, e aí eu vou contar esse segredo, né, para todo mundo. Mas está no livro, então pode. Ela diz o seguinte: faz assim. Pega um vidro colorido e começa a dividir essa experiência de cada cor em 3 dias. Então, você pega lá um vidro. Eu peguei um copo, porque não dava para sair, a vidraçaria não tinha. Eu falei, não, eu também preciso vivenciar a experiência. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não vivi? E aí eu peguei um copo azul e comecei. Primeira coisa, ela diz, o primeiro dia você olha no nível em que você está. Olha, contempla, deixa bem dentro de você tudo aquilo que você viu e guarda. Durante o dia você vai lembrando daquela cor que você viu e como que eram as coisas. À noite, antes de dormir, você pensa novamente nisso daí, para que o nosso anjo nos ajude a compreender esse ser da cor. No dia seguinte, peguei de novo o copo azul. E lá ela diz, olhe o topo das árvores e os telhados das casas. Então, a gente já começa a ter uma outra relação do azul, já num espaço mediano. Guarda aquilo. Durante o dia, toda vez que dá, pensa, como é que eu enxerguei aquele azul? Como é que eu pude ver tudo isso daqui? Na hora de dormir, de novo, lembra daquela imagem, pede para o anjo e vai para o sono. No terceiro dia, nós vamos olhar o céu, somente o céu. De um horizonte ao zênite, ao outro horizonte. E nós vamos correndo o nosso olhar por aquilo. Foi uma experiência tão forte, que eu falei, meu Deus. Por quê? Era um dia que o céu começou a ficar nublado. Então, no horizonte, ao olho nu, eu via um azul cobalto claro. No meio, eu via um pouco de nuvem, um pouquinho de índigo. Só que com o copo que era azul, tipo ultramar, que é um azul mais escuro, que já começa a ter mais vermelho, ele ficou bem mais escuro. Então, aquele cobalto desmaiado que estava lá na beirada, ficou bonito, ficou vivo. Quando eu cheguei no meio do céu, era uma profundidade, era o ser do índigo tão sério, que eu falei, nossa.
guardei o copo rapidinho e caí. Eu pude começar a entender que ser é esse, que ser tão sério que é esse. Porque eu pude ver além da cor. Eu pude ter um outro relacionamento. Eu tive em mim sentimentos. E isso é o que vai ficando no coração. Como que é? É o primeiro passo para compreender as cores de cor. Aí eu gosto muito da expressão em inglês de cor, by heart. Eu só vou conseguir ter de cor mesmo quando eu sei pelo meu coração. Porque enquanto é pela minha memória, eu até posso morrer decorando, falando igual papagaio, mas eu não entrei em contato. Mas quando é pelo coração, isso vai ficar para sempre. Então, são essas coisas. Do outro dia, eu fui para o vermelho. E aí eu falava, e eu não tinha lido Steiner ainda sobre o vermelho. Eu sabia que o vermelho era bom para o sistema do sangue, mas eu ainda não tinha explicação exatamente por quê. Eu fui para o vermelho. Falei, meu Deus do céu, não é à toa que na época que nós, como seres humanos, enxergávamos o vermelho, não dava para pensar. Parece que é uma coisa que abafa, que segura, é muito diferente do azul. O azul te deixa aí no pensamento, na profundidade. O vermelho, ele te segura. Você está aqui. E aí, eu percebi que ser é esse quando eu olhei para o céu. Meu Deus! A Colô diz que o vermelhão ele está relacionado à época dos hebreus, onde os hebreus sabiam da ira dos deuses. E eu senti uma coisa assim, tipo assim, eu vou ficar quietinha, sabe? Como assim, tem algum ser fora de mim que é muito grandioso e que eu consigo reconhecer esse ser. E nós vamos fazendo esse relacionamento. Mas e se de repente eu não vou pegar nenhum vidro? Como é que eu vou conseguir ter uma relação mais íntima com a cor? Tem um jeito que é mais fácil ainda. Ela diz o seguinte: você pode olhar para alguma flor, algo colorido, e você começa a buscar enxergar essa cor de tal maneira que ela solte da flor. Isso precisa de bastante treino. Eu até agora não consegui. Mas vai insistindo, vai insistindo. Por quê? Porque a cor dentro das coisas da natureza, ela está presa. Nós vemos no nascer do sol, no pôr do sol, que é tudo muito rápido. Meia hora, se a gente ficar meia hora, nós vamos ver muitos tons. E pronto. Agora, se a gente for pensar uma folha que começa a brotar na primavera, ela só vai ficar marrom e cair no outono. Então, quanto tempo demora para que toda essa mudança de cor possa acontecer? Então, a cor na natureza, ela está presa. E aí eu posso começar a olhar para uma flor e buscar separar. E uma pessoa me contou um dia que ela olhou uma primavera muito florida, e quando ela olhou a primavera florida, ela viu que algo se mexia assim, colorido, em cima de todas as folhas das flores. Na verdade, são folhas modificadas, né? Mas a gente chama de flor aquilo da primavera. E aí ela falou, é um ser espiritual. Ela é da antroposofia. Mas ela pôde ver essa cor assim fora daquela planta. E eu nem sabia que eu seria convidada para fazer uma falar alguma coisa a respeito da cor. Eu já tinha começado a olhar uma lavanda. E eu olhava a folhinha da lavanda, olhava a flor,
E eu comecei a perceber que tinha hora que a flor, porque na parte de cima ela é mais pontiaguda, né? E tinha hora que ela brilhava muito. E daí eu comecei a olhar que verde era aquele, porque em cima é violeta e embaixo é verde, mas é um verde que eu não conseguia definir direito. Eu sei que ele tem azul, uma hora eu falei ele tem violeta. São cores complementares. Verde amarelado, violeta são cores complementares. Então, se a gente começar a observar nas plantas, a gente acaba vendo o complementar de alguma forma, um vive no outro. E aí nós vamos começando a perceber os seres dessas cores. Agora, eu queria contar uma coisa que faz parte da nossa responsabilidade como ser humano. Nós estamos na época da alma da consciência. Nós estamos no índigo. A maior parte de nós, se não nós mesmos, mas quem a gente conhece, nesse exato momento que nós nos encontramos, nós sentimos algo que nos fechou. Algo que parece que está nos cerceando. E o Steiner, nesse Carências da Alma, ele diz que é importante que na época da consciência nós desenvolvamos o que é necessário para esse desenvolvimento do ser humano. E que, enquanto nós não fizermos isso, as crises poderão aumentar. Então, eu tenho certeza que cada um de nós, pelo menos, já olhou um céu nublado, e o nosso verão esse ano foi assim, pelo menos em São Paulo, né? Em São Paulo. Situando bem, né? Porque tem gente de muitos lugares. Em São Paulo, o nosso verão foi uma coisa muito estranha. Poucas vezes nós pudemos ver aquele céu cobalto. Era índigo, era muita chuva. E tinha dia que aqui a gente falava assim, meu Deus do céu, não vai mais dar para ver o céu azul? O que está acontecendo nesse mundo? Então, tem uma coisa que a Colô mostra, que é até poético. Ela diz assim, uma concha, tipo um marisco, ela é índigo. Ela é bem escura fora. Só que dentro ela tem todas as cores. Ela tem a madrepérola. Quando nós estamos na época da consciência, nós estamos no índigo. Nós estamos com essa cor, esse círculo que começa a fechar, porque nós podemos ver um céu azul cobalto, o círculo em cima da gente é muito alto, é muito profundo. Um céu nublado, ele está baixo. O círculo fechou. E daí eu começo a entrar em contato comigo mesmo. E na época da alma da consciência, eu começo a perceber que eu tenho virtudes, eu tenho qualidades, mas eu também tenho alguma coisa que precisa ser modificado. Tenho um mal ainda dentro de mim. E não adianta mais fazer de conta que não existe, porque o chamado é esse. Como é que eu vou sair dessa concha, vamos dizer, desse índigo que está ao nosso redor? Só a hora que eu conseguir colocar as cores na minha alma. Essas cores serão a luz que nós teremos e que vai poder caminhar através do índigo. Então, muitas vezes, as pessoas não gostam do índigo. E o índigo, talvez eu esteja falando alguma coisa que ainda pode não estar sendo bem entendido. O índigo vai desde o blue jeans, né, que pode ser esse tom e bem mais claro, até o que a gente chama de cinza. Mas cinza, na verdade, é considerado como sabor. Cinza não é cor. Então, um elefante é índigo.
Um rinoceronte é índigo. E como é a pele deles? Grossa, bem grossa. Então, o índigo faz essa pele. Muitas vezes, nós nos sentimos fechados aqui. Como é que eu vou conseguir sair disso? Como é que eu vou fazer esse movimento? Eu vou fazer esse movimento a hora que eu vou colocando essas cores dentro de mim. Então, por exemplo, eu posso desenvolver a confiança. A confiança está relacionada ao magenta, mesmo que eu não saiba a cor, mas eu vou desenvolvendo virtudes. E tudo isso é cor. Eu vou desenvolvendo alegria. Não faz mal que a vida está difícil. A vida está difícil, mas eu estou viva, eu tenho capacidade de ainda mudar, eu tenho um jeito de semear alguma semente boa. Eu tenho essa alegria. Essa alegria, ela está lá no verde amarelado, que a Colô diz que nós podemos enxergar essa cor na época de Creta, quando existia malabares, onde os corpos eram flexíveis, onde tudo era movimento e alegria. Nós podemos ter isso na nossa alma. Então, o índigo pode estar aí fora, mas eu posso ter as cores aqui dentro. E quando eu tenho essas cores dentro de mim, eu consigo passar o índigo. Porque aquela parede que parece que nos sufoca, na verdade, ele é muito amor. Porque o índigo é uma cor cheia de calor. E calor é amor. Calor é simpatia. Calor é tudo que traz a vitalidade e o crescimento. Então, a hora que eu consigo ter tudo isso em mim, eu consigo passar pelo índigo. E ela fala assim, não vai ter ponte. Não vai ter ponte. Para você sair do índigo e ir para a próxima cor, que é o violeta, você vai ter que passar por essas cores em você e vai ter que desenvolver a devoção. A devoção nesse reconhecer o mundo espiritual. Eu tenho para mim uma imagem assim, que quando eu me sinto só, e aí eu não consigo me relacionar com o outro, porque o que eu sinto o outro não sente. O que eu falo nem sempre o outro entende, porque cada um tem uma imagem da palavra, cada um faz uma representação mental. Então eu vou vendo que eu estou ficando sozinha, eu estou ficando separada aqui. E tem uma questão, quando eu realmente sinto que eu não aguento mais, que não dá para sair dali, eu peço ajuda ao Cristo. E a ajuda vem. Quando que eu começo a ter essas cores dentro de mim? Quando eu me ligo ao mundo espiritual. Porque essa luz, por mim mesma, eu não vou conseguir. Eu não vou. Eu cheguei no ponto que eu posso ir por mim. Agora, eu preciso me ligar ao mundo espiritual. E aí essa luz vai começando a crescer e a refletir. E aí eu começo a perceber que eu não estou sozinha. Por mais que eu me sinta só, porque eu não consigo chegar no outro, eu estou em conexão com o mundo espiritual. E aí eu vou fazendo esse caminho, que através da devoção eu vou poder chegar no violeta. No violeta ela diz que vai ser o momento em que nós não vamos conseguir ver ninguém sofrendo. E não paremos para ajudar, e não vamos buscar ver o que aquela pessoa precisa. Só que para chegar lá, nós vamos ter que passar pelo índigo. Nós vamos ter que fazer dessa concha uma porosidade, uma troca, porque é isso, é essa a imagem. No índigo, ele tem um respirar. Existe uma porosidade e é isso que nós vamos buscar quando nós conseguirmos atravessar esse índigo. Então, eu pensei isso, que cada um de nós pode buscar esse relacionamento de alguma forma. Tem gente que prefere se relacionar com a música, como nós vimos semana passada.
Como foi falado, a pausa. Estamos na pausa. E o que eu vou buscar depois dessa pausa? Eu vou escolher se eu quero um Tchaikovsky ou eu quero uma outra coisa. E eu posso ir fazendo esse caminho, eu posso ir construindo esse caminho e tendo certeza. Porque essa pessoa, quem pode ler a biografia dela, sabe que ela passou muita dificuldade, que ela precisou demais de buscar essa ligação com o mundo espiritual para poder trazer para o mundo o que era a tarefa dela, a parte terapêutica das cores. Então, cada um de nós pode fazer uma coisinha que seja. Como outro dia eu escutei o Flávio, é aquele beija-flor que no meio do incêndio está levando uma gotinha. Eu só estou levando uma gotinha. Mas se cada um de nós levar uma gotinha, vai fazer um balde. E depois vai fazer uma caixa d'água. E vai fazer um caminhão-pipa. É cada um fazendo a sua parte, porque ninguém vai fazer muito. É só fazer a nossa parte. Então, eu gostaria de convidá-los daqui a pouco para a gente fazer a meditação que a Colô traz de todas as cores. Mas antes disso, então, eu vou dizer quais as cores que nós vamos passar. E tem um conceito assim, que é bem complicado, mas vamos tentar entender. Existe a luz, por exemplo, a luz está bem aqui na minha frente, né? Está bem claro aqui, né? Então, tudo que está atrás de mim é uma substância onde ela está sendo transiluminada. E desse lado, então, onde a luz está transiluminando a substância que está na frente da luz, eu tenho os vermelhos. E a luz Acolô diz que hoje nós não a enxergamos. De vez em quando a máquina fotográfica até pega. Ela é verde viridian. E o complementar, que é o magenta. Tem raio de luz que a gente consegue pegar essas duas cores, mas nós não enxergamos. Então, nós vamos sair lá do vermelho magenta, que é o mais azulado. Nós vamos chegar lá em cima no verde viridian. E depois, a substância não vai ser transiluminada, a substância será iluminada. Então, a luz está empurrando a substância. E aí nós teremos todos os azuis. Tá? Será que deu a imagem? Ok. Então, eu vou ler. Cada um fique à vontade, se quer ficar de olho aberto, se quer de olho fechado, mas tenta buscar isso. Ah, outra coisa, mais uma coisa. Antes de existir cor, existe movimento. Então, nós enxergamos a cor, mas a cor mesmo, antes de se mostrar, ela é movimento. Então, nós estaremos falando em movimentos. Movimentos leves, movimentos ascendentes, movimentos descendentes, e todos eles relacionados à cor. Tá bom? Então, vamos lá. Imagina que você flutua em um espaço infinito. Tudo ao seu redor é uma atmosfera nebulosa, escura e quente. No início, você não vê nada além da escuridão, mas você sente que está sendo carregada por este calor que aí está, que o carrega consigo em movimentos bem lentos. Depois de um tempo, você começa a perceber que você está se movendo em direção à luz, pois na sua frente e em todo o seu redor, a escuridão começa a brilhar fracamente, com um lindo púrpura, a cor que chamamos de magenta. O magenta o envolve e você sente que está sendo carregado, mas agora pela sua cor e pelo seu calor. Gentilmente,
ela carrega você. E a escuridão se torna um pouco mais clara. O magenta parece escorregar para os lados e na sua frente a cor muda para um carmim profundo. Você começa a discernir vagamente os movimentos feitos pela atmosfera escura, pulsando, rolando, juntando e dispersando-se novamente. Mas tudo isso pouco perceptível. Os movimentos carregam você. Eles se tornam mais rápidos e mais fortes. E você se percebe viajando por um mundo de vermelhão. À sua esquerda e à sua direita, a atmosfera é um pouco mais densa e lá o carmim ainda permanece. Os movimentos têm maior velocidade, assumindo uma direção mais ascendente. E você agora chega ao mundo de laranja. O vermelhão desaparecendo dos lados. À sua frente, o laranja subitamente se abre, movendo para os lados. E você sente que está sendo puxado em direção ao amarelo que você vê lá, irradiando-se à sua frente. Aqui os movimentos são praticamente lineares, puxando você para cima, para frente, para o ponto onde eles se partem pela luz, formando pequenas manchas adiantes de verde amarelado, que o acompanham até que você se encontre em frente ao esplendor da própria luz. Você se sente atraído por ela, por essa luz pura, descoberta, que tem a cor de uma esmeralda clara. Ela o absorve e você pode ver através dela, fitando para dentro de profundidades cada vez maiores de azul. Deixando-a para trás, você se encontra nos movimentos geométricos do turquesa. De cada lado, eles se suavizam para um azul cobalto. Aqui a atmosfera não é mais quente e nebulosa, é clara e fresca, cristalina. Enquanto você tinha a luz à sua frente, a escuridão o carregava consigo em direção à luz, com movimentos gradualmente ascendentes. Agora, com a luz às suas costas, você está sendo levado para longe dela, com movimentos de retirada, levemente descendentes. Aqui, a escuridão se permite ser empurrada pela luz. Você chega ao azul cobalto que o envolve, carregando-o para baixo, para os movimentos incertos do índigo. A luz vai se tornando mais fraca, refletindo suavemente nos movimentos hesitantes da escuridão. Então você chega à misteriosa violeta, onde os movimentos são ainda mais lentos e quase horizontais. Você percebe que se você fosse ainda mais adiante, você chegaria ao grande limiar, onde a luz finalmente morre. Apesar de falarmos de muitas cores, dando-lhes nomes diferentes, você deve pensar na cor como uma única substância, uma grande substância cósmica que está incessantemente em movimento e cujos movimentos são devidos à infinita variedade de interações entre luz e escuridão. Então, eu gostaria de falar só mais um pouquinho para terminarmos. No final da vida, a Colô comenta com uma das alunas dela: eu preciso ler a Cristologia,
do Steiner. Eu preciso conhecer o Cristo. Ela pintou o mistério do Gólgota, dos 23 anos até os 92. E, perto de morrer, ela fala isso. A aluna fala, mas como assim? Eu pensei que você era a pessoa que mais entendesse de cristologia. E ela diz o seguinte: só quem compreende o Cristo é que pode ajudar na cura do outro. E ela diz assim: o Cristo é o Senhor das cores. E é assim que eu gostaria de terminar. Obrigada a todos e pela oportunidade. Nossa, estou aqui tocada. Muito lindo. Eu gostaria que vocês fossem colocando as perguntas no chat para a gente poder interagir agora com a Virgínia, né? Chegou alguma coisa aí, Mônica? O que você viu aí? Eu vi uma pergunta aqui, inclusive o Leandro está colocando o texto da meditação e a pergunta apareceu no meinho ali, mas eu vou ler da Andrea Filadélfia. Na educação da criança, segundo a ciência espiritual, Steiner diz que a criança vivencia a cor complementar do que está usando. Como é essa relação para os adultos? Para os adultos, nós já nos relacionamos com a cor que nós estamos vendo. Porém, a cor complementar age em nós também. Mas para a criança, ela enxerga o azul e se relaciona com o amarelo. Se eu tenho um desenvolvimento adulto dentro daquilo que as fases da vida pressupõem que seja, eu vou me relacionar com a cor com que eu estou vendo, apesar do complementar viver junto. A cor é um ser social, ela não vive sozinha. Na hora que ela aparece, ela chama outras. Então, todas as vezes que eu enxergar uma cor, dentro de mim eu estou vendo o complementar. E quando a minha vitalidade está muito boa, quando eu olho uma cor e de repente o meu olhar vai para uma parede mais escura, eu vejo a cor complementar. Então, eu posso ver que eu tenho essa relação, só que eu estou me relacionando em primeiro nível com aquela que eu estou vendo. Tem uma outra pergunta aqui, Virgínia. A luz seria todo esse excesso de estímulos? Precisamos alcançar o ritmo? Qual a cor que seria a ponte entre a luz e a escuridão? Foi a Sheila que trouxe essa pergunta. Tá. Isso tudo, eu não sei se depois eu vou pedir para você repetir de novo, né? Mas com relação à luz. Então, o que é que a gente tem que entender? Que essa luz primordial e essa escuridão que é falado, que escuridão não é mal, escuridão é substância, e a substância espiritual, nós não enxergamos nem luz, nem escuridão. Tudo que nós enxergamos é cor. Eu ainda falei, quando nós tiramos uma foto, se a lente é boa, ela já consegue captar o verde e o magenta. Mas como nós estamos mergulhados na flor de pessegueiro, no magenta, que ele fica entre magenta e violeta, nós não enxergamos. Mas se nós pudéssemos enxergar, o que a gente enxerga de transparente é colorido. Então, nós só enxergamos cor. Nós não enxergamos nem luz, nem escuridão, porque são substâncias primordiais. No antigo Saturno eu tive todo o calor, a substância. No antigo Sol eu tive a luz e ali separou, criou espaço. Mas o que eu vivencio hoje
é a cor. E daí você falou com relação aos estímulos, não é? E alguma Isso, coisa do ritmo. ela pôs assim, a luz seria todo esse excesso de estímulos? Então, nós vivemos atualmente num excesso de luz, né? De luz artificial. Nós não conseguimos mais, quando vai entardecendo, todo o nosso sistema de glândulas começar a perceber que está na hora de dormir, porque nós ligamos tudo quanto é luz, na maior parte das vezes, né? Não todo mundo. E nós vamos aumentando esse estímulo. Esse estímulo, o que ele faz? Ele atua no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele destrói o nosso corpo, a nossa vitalidade. Então, nós vamos ficando cada vez mais estimulados, cada vez mais cansados, e quando nós vamos dormir, é que toda a vitalidade vai poder ser reposta. Mas se a gente pode diminuir uma quantidade de luz, diminuir a exposição à luz, nós já vamos criando um novo ritmo para nós, vamos deixando de sobrecarregar o sistema nervoso central e vamos criando um outro ritmo. Não sei se eu respondi. Eu acredito que sim, né? Pelo que eu entendi, eu acho que sim. A Sheila também acha que sim. Sheila, se manifeste aqui, por favor, se tudo bem para você com a resposta da Virgínia. Quer falar outra, Mônica, enquanto isso? Sim, eu vi duas perguntas que eu acho que podem ser respondidas juntas em relação ao uso da cor, né, para ambientes e para situações nossas. Então, tem a pergunta da Cláudia Queiroz, de que forma podemos usar cor para nossa reparação quando estamos doentes ou desvitalizados? Também tem outras duas perguntas que podem complementar. Qual seria a cor mais apropriada para a sala terapêutica, para o quarto? E também um pedido de indicações de leituras para quem quer estudar sobre as cores e seus efeitos para conseguir criar essa relação terapêutica. Aí eu vou dizer o que eu penso. Porque o mais importante é que a gente se relacione com o ser da cor. Eu vou poder colocar num ambiente, se eu quero um ambiente mais tranquilo, um azul. Se eu quero um ambiente mais alegre, eu vou botar um amarelo. Mas o mais importante é que eu me relacione com o ser, que eu comece a observar. Que eu vá observar o nascer do sol, que eu vá observar o pôr do sol, porque os conceitos eles precisam estar vivos na gente. Senão eu não entro em contato. Então, quando eu conversei com o Leandro, eu pensei, vou colocar imagens de pôr do sol. Eu falei, não vou pôr. Porque se eu ponho a imagem, aquilo fica fixo. Eu preciso ter essa relação. E é assim, quanto mais eu vou entrando nessa relação com as cores, mais cores eu vou enxergando. Então, o que eu posso entender? Os azuis são sempre aquela cor que vão tranquilizar o sistema nervoso, porque ele não vai desgastar o meu sistema nervoso. O vermelho é aquilo que vai destruir minhas hemácias, que vai me trazer algum desconforto, mas que vai trazer vitalidade. Mas é melhor que a minha alma faça essa relação. E que eu consiga perceber, nesse momento, qual cor que vai melhor. Porque, por exemplo, se eu quero estudar e fico embaixo de um sinabares, não dá. Então, eu preciso começar essa relação. Eu Virgínia, desculpa, Virgínia, a Sheila disse que está ótimo, que você respondeu sim, né? Então, eu entendi também corretamente. E tem uma pergunta da Patrícia Angelini: por que, quando envelhecemos, a cor que enxergamos modifica? Bom,
Talvez, eu não sei, porque eu já envelheci bastante, mas ainda não percebi que modificou. Mas eu creio que pode ser pela acuidade visual, não é? Mas, se eu me relaciono com o ser da cor, não vai ser a acuidade visual que vai fazer com que eu não tenha essa relação. Porque se um paciente não pode enxergar a cor própria de um daltônico, se ele pinta com o terapeuta vive aquela cor. O terapeuta pode contar para ele o que é aquela cor, que movimento, que ser que vive ali. E ali vive tudo isso. Então, eu não experimentei, então eu ainda não posso dizer. Tá? O mundo continua muito colorido e estou descobrindo mais cores. Mas isso pode ser devido à nossa matéria orgânica, né? Não sei. Virgínia, nós temos aqui um pedido de vários comentários que foram acontecendo ao longo da sua fala em relação a uma referência que você citou do Steiner, do livro Color, se é a palestra 291 e tal. Então, só para a gente confirmar essa referência, que gerou bastante o livro interesse. Color, e a palestra Bom, vamos ver se aqui ele dá. Qual que é? Três lectures, 3 palestras feitas em Dorna, do dia 6 a 8 de maio de 1921. Só que eu não estou achando que GA que é. E essa específica que fala do vermelho e do azul foi do dia 21 de fevereiro de 1923. Então tem várias aqui. Tá? Aqui surgiu a GA 291, mas então, eu não achei, tá porque é o livro Color, e é o livro Okay. que o Steiner escreveu. Tá? E aí foi feita uma pergunta, e o que acontece? Nós não temos nada em português de Liane Collot-D'Herbois. A Rosa fez para nós a tradução, que eu sou da 2ª turma da Bernadette, e a Rosa fez para nós a tradução de todo o livro da Collot, da parte terapêutica, que é esse aqui, Luz, Escuridão e Cor na Pintura Terapêutica, porque ela tem um outro que é para a parte artística, mas esse aqui é para a pintura terapêutica. Nós não temos nada em português. Nós não temos nada em português nem da biografia dela. Então, eu no biográfico fiz a biografia dela, mas eu não posso publicar porque tem imagens. E aí eu não posso. Só se eu publicar só texto, mas parece que fica chato, né? Então, não tem nada em português. Vamos. Olha, está super gostoso te ouvir. Tem algumas perguntas ainda, mas nós precisamos encerrar, né? Então, Mônica, você quer comandar aí o encerramento? Ok. Será que a gente tem um minutinho para uma última perguntinha? Vamos tentar, né? Vamos tentar? Então vamos lá. E aí, uma última pergunta e a gente faz o nosso fechamento aqui. Tem uma pergunta da Rosana Gouveia. Virgínia, você acha adequado um professor de educação infantil usar nas roupas as cores que o Steiner indica para os dias da semana? Será que ficou clara a minha pergunta? Ficou. Então, é assim. Existe uma diferença da parte usada de cor dentro da escola Waldorf e o que a Collot traz. Então, o que normalmente é trabalhado dentro da escola Waldorf é o que a doutora Margarete Hauschka trouxe, que é ligado à terapia artística. A Collot traz 12 cores. Então, dentro da escola Waldorf, é trabalhado dentro da doutora Margarete Hauschka. Não é trabalhado a linha da Collot. Entende? Então, que existe o ser da cor
da semana, ó, eu estou usando um violeta aqui, um pouquinho de violeta. Hoje é segunda, é dia da lua. Então, tudo isso eu entro em relação, mas isso vai depender do quanto que a professora também consegue viver tudo isso na alma dela. Não adianta eu usar um violeta e nem ter ideia que é um ser sério. E o Steiner fala que se a gente vê um adulto de violeta, não choca, mas uma criança é muito séria essa cor. Então, é o quanto que eu vivo na minha alma aquilo tudo. Tá? Ok, então conseguimos mais uma última, né, Sim, Virgínia? ótimo. Muito obrigada pela Eu sua que fala agradeço. tão inspiradora, com tanta propriedade, tanta paixão, tanto calor. Tem vários comentários aqui no chat te elogiando, agradecendo, que você vai receber depois para poder saboreá-los, né, com mais calma. Mas aqui, de modo geral, tem um grande agradecimento aqui a você. E eu queria avisar a todos que o link da gravação de hoje estará disponível no canal do YouTube do Ecossocial até sexta-feira. Então, quem tiver interesse em rever ou repassar para alguém, isso vai estar registrado, basta colocar na busca Ecossocial no YouTube que já vai aparecer até na sexta. E a Vera vai falar sobre a semana que vem. Então, lembrar também que semana que vem nós continuamos, né? Segundas-feiras, às 17 horas, nós teremos a palestra de Reinaldo Nascimento com o tema Pedagogia de Emergência, transformando as nossas crises em oportunidades. Então, quem quiser receber os convites das próximas palestras, pode escrever seu e-mail no chat que enviaremos semanalmente para vocês. Então, vamos ficar com essa sala aberta por mais 10 minutos, tá bom? E a gente depois encerra o nosso evento. Então, obrigada de novo a todos, né? Virgínia, gostaria de deixar um recadinho final? Eu gostaria de agradecer a todos. Minha primeira vez, então estava nervosa, mas gostaria de agradecer a todos pela paciência, por estarem comigo nesse momento tão importante da minha vida também, né? E de poder contar um pouquinho do que a Colô trouxe para a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Gratidão. foi uma delícia. Obrigada, gente. Em nome do Ecossocial, desejamos uma ótima semana a todos e até semana que vem.